Chegamos na semana da lua cheia em Aquário, uma lua cheia bastante impactante, né? É, Principalmente quando a gente olha o contexto da humanidade, a ideia de que estamos construindo uma era de Aquário, né? E como isso se relaciona, né? Como essa lua cheia em Aquário se relaciona com os planetas que estão em Leão, né? É uma lua cheia, então o Sol está em Leão, em conjunção com Júpiter, né? Então é um cenário bastante impactante, né? Talvez eu esteja falando da minha vida, né? Mas eu acho que na vida de todo mundo isso vai impactar de alguma forma, né? É, e o que eu posso falar sobre essa lua cheia em Aquário, né? Primeiro a gente tem que pensar no que representa o signo de Aquário, né? O signo de Aquário é um signo fixo, né? Dos 4 signos fixos é o signo fixo de ar. Então ele representa uma conexão maior, né, com as suas próprias ideias, né? A gente chama isso de ideal, né? A pessoa tem um ideal, a pessoa tem, né, uma ideia do que deve ser, o que deve acontecer, né? De como o mundo pode ser melhor, né? Porque isso em Aquário é uma ideia, né? Em Peixes vai virar uma ação, né? Mas em Aquário é uma ideia, é uma proposição, né? E aí o indivíduo tem a necessidade de viver de acordo com essa ideia. É em Aquário que surge a ideia de compartilhar, né? Compartilhar aquilo que se tem fisicamente, também de uma forma intelectual, né? Não é à toa que Aquário é um dos 4 signos fixos, né? Que se vocês podem ver isso na esfinge, né? A esfinge é a representação desses 4 signos fixos, ou seja, tem a cabeça do homem, né? Que é Aquário, o corpo do touro, né? As patas de leão, né? E as asas da águia, né? Que representa o signo de escorpião. Mas dos 4, né, animais, o único humano é o signo de Aquário, que fala exatamente sobre a nossa possibilidade de pensar e construir, né, esse ideal, construir essa ideia de uma forma intelectual, né. Compartilhar está relacionado com a nossa possibilidade, né, de doar aquilo que a gente sabe, né, ou, né, de uma forma mais física, doar aquilo que a gente tem. Eu já falei, já exemplifiquei, né, o arquétipo de Aquário aqui algumas vezes como aquele, o sábio que subiu a montanha, uma hora ele tem que descer e ensinar aquilo que ele aprendeu, né, para os outros. Então, essa lua cheia em Aquário traz essa necessidade de humanidade, né, de você perceber que a humanidade está, né, na nossa possibilidade, né, de pensar, né, e de fazer parte, né, desse grupo maior, né. Às vezes a gente pensa que o grupo é nosso time de futebol, né, quem torce para o nosso time de futebol, quem é da nossa igreja, né, quem compartilha, né, ali o ambiente da igreja, quem compartilha, como eu, do ambiente da sociedade de iniciação, né, com quem compartilha o ambiente do seu clube, né, que você frequenta, mas na verdade, né, conforme vai crescendo a consciência, esse grupo vai ficando maior, né. Essa também é uma ideia aquariana, né, de que o grupo primeiro é sua família, depois, né, a sua cidade, depois, né, o seu país, né, chegando a ser englobar todos na humanidade, né? Se você olha a vida dos mestres, né, você vai observar isso, né?
que para eles o grupo era todos, né? Lógico que Cristo tinha ali os mais próximos, mas que ele falava diferente, mas quando ele falava em parábolas, ele falava para todos, né? Então, também, de certa forma, temos que vencer essa ideia do grupo, né, pequeno, reduzido, que a gente pode controlar ou que a gente pode influenciar. E influenciar tem relação direta com essa lua cheia, porque é uma lua em conjunção com Plutão, ou seja, é uma lua onde as nossas emoções que foram transformadas, que renasceram, né, que trazem esse conteúdo dos vários recomeços, vários renascimentos que a gente teve na vida, né, e de que forma isso pode, né, pode acrescentar ao grupo, né, o que essa experiência pode trazer para o grupo, né. É interessante que vocês observem isso, como isso funciona na vida de vocês, né? De que forma o grupo de vocês acaba se aproveitando dessa influência que você tem, né? Dessa influência que você traz para o grupo. Porque essa influência está totalmente relacionada com, né, o outro lado dessa oposição, né? Que é o Sol em conjunção com Júpiter, né? Ou seja, a sua luz, né, o Sol, ela tá bafejada, né, tá ali inspirada pela sua ideia de crescimento, Júpiter, né, a sua ideia de evolução, né, como princípio, né, ou seja, todo o potencial, né, de luz, de brilho, de, de influência, né, tá potencializado ali pela essa conjunção Sol e Júpiter em Leão. Ou seja, você é uma influência para o mundo. O mundo precisa, né, que você brilhe para que você possa acrescentar algo ao grupo que está lá do outro lado, né, que é essa Lua em conjunção com Plutão. Então, é um potencial muito grande de tomada de consciência, né, do meu valor pessoal e de qual forma esse valor pessoal pode acrescentar, né, para o mundo. E aí, como eu falei, o grupo pode ser sua família, pode ser né, a torcida do seu time de futebol, a participação que você tem, sei lá, na sua igreja, né, ou pode ser para o mundo, né, pode ser a influência que você traz para os outros, né, para o grupo, né, para o meio. Então, dia 29, né, aproximadamente ali 10 horas da manhã, acontece essa oposição exata, né? Sol no grau 5 de Leão, Lua no grau 5 de Aquário, né? O Júpiter no grau 4 de Leão e Plutão no grau 4 de Aquário. Então é esse potencial, né, que a gente tem que tentar tomar conhecimento, né? Tentar se empoderar desse impacto, né? De alguma forma, né, vai impactar todos, né? Inclusive nações, né, grupos, ideologias, né? Isso vai impactar, porque eu venho falando todo esse período que eu faço vídeos aqui, eu venho falando que essa é a grande dualidade do momento, né? Como viver uma era de Aquário, né? Nivelando as pessoas por baixo, né? Ideia, né, que a gente conhece, né? Uma ideia política que a gente conhece. Todo mundo é igual, todo mundo ganha igual, todo mundo produz igual, então ninguém precisa de algum nível de talvez sucesso, né? Fama ou reconhecimento, porque todo mundo está igual, todo mundo é igual, todo mundo ganha igual, todo mundo. Então, a gente sabe que tipo
de sistema de governo a gente está falando. Da mesma forma, quando a gente vai para o oposto, né, quando a gente pensa que alguns têm muito, né, e outros trabalham para conquistar, né, alguma coisa, também é um sistema que tem os seus problemas, mas pelo menos dá a possibilidade, né, da gente construir algo, né. Isso tem muito mais relevância, né, para o momento, né, do que a ideia do vamos distribuir de forma igualitária para todos, né, só que todos são iguais, né, não tem ninguém que se sobressai, não tem ninguém que precise de um reconhecimento, porque todos são iguais, né, não existe alguém com um esforço maior, né, ou esforço menor, porque todo mundo se esforça, né. A gente sabe que isso não é verdade, né, tem pessoas que se esforçam mais, tem pessoas que se dedicam, né, provavelmente, né, ou talvez de uma forma mais justa, essas pessoas precisam, né, se sobressair. E aí eu também falei, né, durante esse período, que esse se sobressair, né, também envolvendo essa relação, essa oposição, né, se sobressair para ser uma referência, não para ser, né, para virar alguém que tem mais direitos ou mais benesses do que os outros, né? É para ser uma referência, sucesso. E cada um vai viver, né, do esforço, né, do valor do seu esforço, né? E então é interessante que a gente observe isso, né? A gente tem, eu falei semana passada, a gente tem uma configuração muito positiva, muito harmoniosa, né, no céu, que é um trígono de Urano em Gêmeos, com Plutão em Aquário, os dois fazendo sextil, né, para Saturno em Áries. Netuno em Áries também participa disso, né? E essa construção, ela vai muitas vezes também fazendo aspectos positivos, né? Por exemplo, para Vênus que está em trânsito em Virgem, logo vai entrar em Libra, vai participar dessa configuração, né? O Marte que está né, que está em Gêmeos, ele também de certa forma já fez parte, mas, né, continua ali influenciando essa configuração, que é uma configuração, né, de Gêmeos, Aquário e Áries, né? Então é uma configuração que nos leva para frente, né, a tomar atitudes que nos conectem, né, com o mundo, né? Gêmeos através da fala, da comunicação, e Aquário através da experiência, né, como eu falei, do conhecimento que você tem, que você precisa dividir com o mundo. Isso que eu estou fazendo aqui é um pouco disso, né? É dividir essa minha reflexão com vocês. E aqui, né, eu queria até fazer um disclaimer, né? Porque semana passada eu disse que eu ia fazer um vídeo sobre Odisseia, e acabei não fazendo, né? Eu queria explicar para vocês, né, o porquê não deu para fazer, mas também vou trazer uma pílula ali da Odisseia aqui para acrescentar nesse conteúdo. O que eu queria falar para vocês, né? Eu tô tendo um período de transformação, talvez seja a, a transformação na minha vida profissional maior que eu já passei, né? Eu fui desligado da empresa que eu trabalhava em maio. Nessa empresa eu construí uma área, né? Eu gerenciei, né, e montei uma área de prestação de serviço, e as pessoas me mandaram embora, mandaram, né, alguns outros funcionários, né, que eram meus
meus de confiança, mandaram embora, né, e meio que destruíram tudo que eu construí. E aí eu tenho, né, uma oportunidade em vista, mas sendo astrólogo eu sabia que essa decisão, essa oportunidade, provavelmente, né, essa decisão ia demorar por causa do Mercúrio retrógrado. Na minha casa 12, né, eu tenho acidente em Leão, então isso aconteceu em Câncer, né, na minha casa 12, a casa da espiritualidade, a casa da... Muitos astrólogos falam da prisão, né, daquele lugar onde você fica vulnerável, vamos dizer assim. Então, todas essas transformações aconteceram ali na minha casa 12, né, e então, como eu falei, talvez seja um momento profissional mais difícil que eu tenho passado, e ficar esperando por essa decisão, né, por um mês, né, mais de um mês, seria muito ruim, muito difícil se eu não tivesse alguma atividade. Então eu fui fazer Uber, né, estou fazendo Uber. Eu usava o carro da empresa, então quando eu fui demitido eu fiquei sem carro, né, então eu estou fazendo Uber com carro alugado. Para isso dar algum resultado, eu tenho que trabalhar de domingo a domingo, né? Então eu ainda tenho que encontrar tempo para praticar esporte, para estudar, para fazer esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Então é um momento bastante difícil, que está exigindo muito, né, fisicamente de mim. Por isso talvez vocês percebam aí a cara de cansado, cara de sono. Mas isso tudo, né, tudo tem um propósito, né, e eu sabia, né, que esse momento seria impactante de alguma forma para mim, né, essa passagem de Júpiter, primeiro Vênus, depois Júpiter, né, agora a conjunção Sol-Júpiter em Leão. Eu sabia que isso seria impactante, né, que essa oposição, né, de Sol, Júpiter, Lua e Plutão seria impactante. Então, eu tinha consciência disso. Eu não sabia que seria impactante dessa forma, né? Mas eu sabia que seria impactante, que alguma coisa iria me tirar da zona de conforto. Então, por isso, eu até falei para vocês que os dias, né, ficariam mais rápidos, né? A velocidade das coisas ia aumentar, e realmente para mim aumentou bastante, né? Não posso negar que para mim aumentou bastante. Não sei como está funcionando na vida de vocês, mas o tempo está muito corrido, né? E aqui eu queria fazer primeiro, né, um agradecimento, né, aos meus amigos e amigas que me mandam mensagem, que querem saber como é que eu tô, que se preocupam comigo, que distribuem meu currículo, que, sabe, isso é uma parte boa desse período, porque você percebe, né, quem te traiu, né, te tratava como amigo e depois acaba tendo atitudes contrárias, né, e você percebe quem realmente se preocupa com você, quem quer saber notícias, quem está preocupado se você está precisando de alguma coisa ou não. Então, isso é um lado bastante positivo de tudo isso aí. Eu acho que essa história por si só já mostra para vocês o potencial, né, dessa semana, dia 29, né, essa oposição, né, Sol, Júpiter, Plutão, Lua, né,
eu acho que as coisas, antes de melhorar, pioram um pouquinho, né? Então, é sempre assim. Mas eu tô lutando, tô firme. E aqui, né, é interessante, como, por exemplo, o filme que eu fiquei o ano inteiro esperando, né, que é a Odisseia, que era uma história que todo mundo, né, assim, para quem gosta de mitologia, como eu, a minha diversão quando eu era adolescente era ir para a biblioteca ler livro de mitologia grega, né? Então, é, não tinha, não tinha Harry Potter, não tinha é, Senhor dos Anéis, né? Porque eu não tinha acesso. Então eu ia para a biblioteca e lia livro de mitologia grega. Então, ver esse filme sendo contado pelo Nolan e ele acrescentando, né, assim, o conceito dele, né, de que tudo que Odisseu fez na Guerra de Troia fez os gregos, né, ganharem a guerra, mas também contrariou, né, um preceito básico da cultura grega, que é você não ofender, né, não ofender aquele que te visita, né, aquele que te presenteia, né, e foi exatamente o que Odisseu fez. Odisseu criou um presente, né, que até hoje a gente chama, né, presente de grego, que na verdade era a transformou a guerra de Troia, né, porque eles invadiram Troia e ganharam a guerra. Então, esse peso, né, dessa ideia que ele fez, né, de todas as ideias que ele teve, de alguma forma surtiram algum efeito, foram positivas, mas muitas vezes tinha uma artimanha, né, tinha uma, uma inteligência usada negativamente ali. Então, ele passou por mil empecilhos ali para voltar para casa. E o que eu acho que é interessante, que tem a ver com essa história que eu contei para vocês, é que para voltar para casa ele se coloca numa uma posição inferior, né? Ele volta como um mendigo, né? Ele volta como um mendigo, porque ele não pode, a casa dele está cheia de pretendentes, né? Querendo casar ali com a esposa dele, e se ele bater de frente, né, ele vai ser morto. Então ele volta como um mendigo para depois lutar pelo reino, pela esposa, né? Então é exatamente isso, né? Porque eu também sou tenho aquário bem forte, né? Então eu tenho Marte e Mercúrio em aquário. Então, por que eu acho que os meus amigos, as pessoas que eu liderei, as pessoas que, né, que gostam de mim, me mandam mensagem, querem saber como eu tô? Porque na verdade eu formei um grupo, né? Eu liderei, eu conduzi as pessoas, né, para algo, para produzir algo, mas eu não esqueci a humanidade de cada um, e é por isso que as pessoas não esqueceram, né, não esqueceram do Edmar, né, porque eu tratei todos como igual, né, não me coloquei como maior, não me coloquei como alguém acima dos outros, né, mas exerci liderança, exerci capacidade de comandar. É aí que está, né, a fonte, né, e sim, o grande potencial desse movimento dessa semana, né? Então, se alinhe com a sua, o seu dom de mando, né, a sua capacidade de liderar, mas não esqueça que do outro lado são seres humanos, são pessoas que precisam, né, de entendimento, né, não só de, de direção, precisam também de entendimento. E esse trabalho como Uber está me possibilitando falar com pessoas, né, e me aproximar de várias pessoas de uma forma ali instantânea. São poucos minutos que ali que as pessoas estão no carro, mas às vezes as pessoas acabam
né, dando sinais, né, de que estão ali passando por algum problema, né, e às vezes você pode falar alguma coisa para a pessoa, dar um conselho, né, dizer que está junto, né, por exemplo, semana passada, uma mulher entrou no carro, passou 2 minutos e ela começou a chorar. Aí eu olhei pelo retrovisor, ela estava chorando. Aí ela pediu desculpa, disse que a cachorra dela estava doente, tá doente há muito tempo e que ela faz de tudo para cachorra não morrer, né? Que a cachorra não andava, agora voltou a andar, é, e que tudo, que até o whey ela coloca na ração para a cachorra comer, mas que ela não tem dinheiro para levar no veterinário, para dar um remédio caro, para tentar melhorar a vida da cachorra. E ela estava se culpando porque achava que devia fazer uma eutanásia na cachorra, né? E ali, em poucos minutos ali, eu tentei convencer ela de que não, que o que ela podia fazer está excelente, que cada um faz o que pode, e que ela não é culpada por se dedicar à cachorra, né? E às vezes é isso, às vezes a vida coloca essas situações, né, na vida da gente e a gente fica preso, né, nessas culpas, nessas sensações, né, de que a gente não está certo, que a gente está inadequado, isso, aquilo, mas na verdade a gente, na maioria das vezes, faz o melhor que a gente pode, com o melhor que a gente tem, né, e é isso que importa no final, né. Então é isso, uma boa semana, um abraço, tchau.